Javier Milei. O homem, o mito, o economista que prometeu matar o dragão da inflação argentina com o fogo do livre mercado. Seus rugidos ecoaram por toda a Argentina. Ele prometeu enjaular os gastos do governo, liberar o poder da iniciativa privada e banir a temida casta política. Ele até prometeu dolarizar a economia, substituindo o problemático peso pelo poderoso dólar. Era uma visão ousada, uma mudança radical, e ressoou com um eleitorado cansado da turbulência econômica e da corrupção política. A mensagem de Milei era simples, poderosa e sedutora. Um retorno à liberdade individual, à liberdade econômica e a um governo limitado. Ele explorou um poço profundo de frustração. Os argentinos viram suas economias dizimadas pela hiperinflação, seus empregos desaparecerem em crises econômicas e sua confiança no governo corroída por escândalo após escândalo. Ele ofereceu uma ruptura, uma reinvenção radical. Ele era o forasteiro, o disruptor, o homem que finalmente iria drenar o pântano. Mas campanhas são sobre promessas. Governar, isso é sobre a realidade. E sob o brilho intenso dos holofotes presidenciais, o rugido de Milei ganhou um tom diferente. O leão, ao que parece, aprendeu a ronronar. Vamos falar sobre o Papa. Não aquele que parece um avô bondoso. Estamos falando daquele que reside no Vaticano. Durante sua campanha, Milei chamou o Papa Francisco, o líder espiritual da maioria católica da Argentina, de representante do diabo na terra. Não exatamente sutil, ele acusou o Papa de promover o socialismo, de se aliar aos governos de esquerda da Argentina, de ser, o anticristo da liberdade econômica. Avançando para a presidência de Milei. Qual é a primeira coisa que ele faz? Ele corre para o Vaticano. E o que ele faz quando encontra o Papa? Ele beija seu anel. Isso mesmo, o homem que certa vez demonizou o pontífice se envolveu em uma demonstração pública de piedade e submissão. Agora, talvez Milei tenha tido uma epifania teológica repentina. Ou talvez, apenas talvez, ele tenha percebido que alienar o líder dos católicos do mundo não era a jogada política mais inteligente. Este episódio, meus amigos, resume perfeitamente o paradoxo de Milei. A distância entre sua retórica incendiária e suas ações é maior que o Rio da Prata. A dolarização, o equivalente econômico de trocar seu velho Fiat enferrujado por um Tesla novinho em folha. Parece ótimo em teoria, certo? E é exatamente assim que Milei vendeu a ideia. Livre-se do peso, abrace o dólar e veja a inflação desaparecer como a promessa de um político durante um ano eleitoral. Ele argumentou que a dolarização traria estabilidade, atrairia investimentos estrangeiros e finalmente mataria aquele dragão irritante da inflação. O problema? A realidade tem o péssimo hábito de te dar uma rasteira. Acontece que implementar a dolarização é tão fácil quanto ensinar uma lhama a fazer sua declaração de imposto de renda. Requer reservas estrangeiras maciças, algo que a Argentina, com seu histórico de problemas econômicos, lamentavelmente não tem. Também pode levar à perda da soberania monetária, deixando o país à mercê da política monetária do Zequara. E não vamos esquecer o pesadelo logístico de converter todos os pesos em circulação. O resultado? O grande plano de Milei para a salvação econômica instantânea bateu em uma parede. Uma parede grande, verde, em forma de dólar. Parece que mesmo o ideólogo de livre mercado mais fervoroso não pode simplesmente desejar que as complexidades das finanças internacionais desapareçam. Milei, o autoproclamado matador da hidra política, construiu toda a sua campanha sobre uma base de fúria anti-establishment. Ele criticou a casta política, a elite corrupta que, segundo ele, saqueou a Argentina por décadas. Ele prometeu desmantelar o sistema, devolver o poder ao povo. Ele era o forasteiro, o disruptor, o homem que finalmente derrubaria a máquina política. Mas assim que o confete baixou e a faixa presidencial estava firmemente no lugar, algo estranho aconteceu. Milei começou a fazer amigos. E não apenas quaisquer amigos. Ele se aproximou de políticos estabelecidos, as mesmas pessoas que havia jurado derrotar. Ele formou alianças, fechou acordos e geralmente começou a agir como, um político. Lembra daquele pântano que ele prometeu drenar? Ele parece tê-lo achado bastante confortável. Muito obrigado. A lição? O poder, como um bom Malbec argentino, tem um jeito de acalmar até o ideólogo mais estridente. Seção 5. Justiça, estilo argentino. A polêmica de Lígio. Nada diz drenar o pântano como nomear um juiz acusado de corrupção para o mais alto tribunal do país, certo?
Apresentamos Ariel Lígio, a escolha de Milei para a Suprema Corte. Este é um homem acusado de, e estamos apenas arranhando a superfície aqui, conspiração, lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito e enfrentando uma montanha de queixas éticas. A indignação foi tão sutil quanto um tango em uma cabine telefônica. Protestos eclodiram, críticos reclamaram, e até mesmo os aliados de Milei pareciam ter engolido uma empanada estragada. Como poderia o campeão do anticorrupção, o homem que prometeu limpar o judiciário argentino, indicar alguém com a bagagem de Lígio? A resposta, meus amigos, está envolta na névoa da política argentina. Alguns sussurram sobre acordos secretos, sobre dívidas políticas sendo pagas. Outros apontam para a necessidade de Milei de consolidar o poder, de preencher o tribunal com rostos amigáveis. Seja qual for o motivo, a indicação de Lígio permanece como um lembrete gritante de que na política argentina, a linha entre justiça e conveniência costuma ser turva. Seção 6. Terapia de choque econômico. Reforma ou obstáculo? Milei prometeu uma terapia de choque econômico, um solavanco no sistema que reanimaria a economia estagnada da Argentina. Ele não perdeu tempo em empunhar seu bisturi desregulamentador, cortando leis trabalhistas, cortando gastos do governo e geralmente tentando reduzir o Estado ao tamanho de um selo postal. O problema? Bem, as economias, assim como os dançarinos de tango, nem sempre se movem de maneiras previsíveis. Suas reformas foram recebidas com resistência feroz, contestações legais e a fria e dura realidade de que desmantelar décadas de política econômica durante a noite é uma receita para o caos. Seu decreto de emergência para desregular o mercado de trabalho, considerado inconstitucional pelos tribunais. Suas tentativas de cortar programas sociais, recebidas com protestos e greves. Parece que mesmo as reformas econômicas mais bem intencionadas podem ter consequências inesperadas. E na Argentina, essas consequências são frequentemente amplificadas por um coquetel potente de instabilidade política, agitação social e uma dose saudável de ceticismo à moda antiga. Seção 7. Tango ideológico. A dança contraditória de Milei. Milei, o autoproclamado anarcocapitalista, é um homem de contradições intrigantes. Ele é um católico devoto, que também estuda a Torá, e até considerou se converter ao judaísmo ortodoxo. Ele é um defensor ferrenho de Israel, mas recebeu Viktor Orbán, um homem acusado de antissemitismo, e Volodymyr Zelensky, um líder judeu, em sua posse. Ele assinou a Carta de Madrid, denunciando o comunismo, mas conta com o Fundo Monetário Internacional, uma instituição frequentemente vista como um bastião do capitalismo global. Ele prega o evangelho do livre mercado, mas implementa políticas que cheiram a intervenção estatal. É uma demonstração estonteante de flexibilidade ideológica. Ele é um leão libertário ou um camaleão pragmático? Um defensor dos valores ocidentais ou um oportunista jogando para diferentes públicos? Só o tempo dirá em que Milei realmente acredita. Mas uma coisa é certa: seu tango ideológico é um espetáculo para se ver. Seção 8. Uma nação dividida. Ecos do passado. A vitória de Milei não apenas abalou a política argentina, expôs profundas fissuras sociais. Sua vice-presidente, Victoria Villarruel, foi acusada de negar as atrocidades da ditadura militar argentina, um período marcado por desaparecimentos forçados, tortura e terror patrocinado pelo Estado. Isso não é história antiga na Argentina. As feridas do passado são profundas. O abraço de Milei a figuras como Villarruel despertou memórias dolorosas e alimentou temores de que seu governo possa encobrir os crimes da ditadura. É um jogo perigoso, que ameaça reabrir velhas feridas e polarizar ainda mais uma nação já dividida. Os fantasmas do passado da Argentina nunca estão longe da superfície, e a presidência de Milei parece tê-los despertado. Seção 9. O veredito. Promessas e armadilhas. Então, qual é o veredito sobre a presidência de Milei? É uma mistura, um coquetel potente de promessas ousadas, ações contraditórias e uma dose pesada de incerteza. Ele prometeu revolucionar o sistema, e ele o fez, mas nem sempre da maneira que seus apoiadores esperavam. Ele aprendeu que governar é muito mais difícil do que fazer campanha, que compromisso não é uma palavra suja, é uma necessidade, e que o rugido do leão
Muitas vezes soa muito como o ronronar de um gato doméstico bem alimentado quando você está sentado no palácio presidencial. Só o tempo dirá se Milei pode cumprir suas promessas de prosperidade econômica e renovação política. Mas uma coisa é certa: sua presidência será um passeio selvagem. Apertem os cintos, Argentina. Vai ser turbulento.